Bom dia, professor. Bom dia, galera. Bom dia com carro de som chegando. Pague pouco, promoção. A laranja, o tomate. Como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia, Gabriel, Guilherme, Harrison, Lucas, Tainá. Bom dia. Vamos para a nossa última aula. Chegamos ao fim da disciplina. Sem tempo a perder, última aula. Galera, última semana que vem, né? Dia 1º já é o próximo módulo, terceiro módulo. E aí a gente finaliza nossa disciplina. Eu mandei aí para os líderes um formulário que eu preciso que todos preencham, tá? É uma avaliação da disciplina, uma avaliação de vocês enquanto colegas, né, do time, uma autoavaliação, né, vocês se avaliarem também, e uma avaliação do professor, né, do professor, como é que foi a experiência da NP, da disciplina, né, dicas, sugestões, opinião do que pode melhorar. Eu não sei se vai continuar essa NP na próxima oferta, mas de qualquer modo é bom saber quais foram as impressões de vocês, tá? Pra gente estar tentando sempre buscar a melhoria aí. Bom dia, Hércules, beleza? E bom dia, professor, beleza? Show de bola. O pessoal tá entrando aqui. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Vinícius. Eu tava falando aqui que essa é a última aula nossa. O Lucas já estava, já está. Essa é a nossa última aula. Chegamos ao fim da ementa, da disciplina. Semana que vem encerra o módulo. E aí eu mandei um formulário para os líderes encaminharem para vocês, né, todos os membros dos times, para fazer uma avaliação da disciplina, do professor, a autoavaliação, né, que a pessoa, como que ela se avalia em relação ao que aprendeu, ao que poderia melhorar, e também avaliação dos colegas aí enquanto membros do time, né, qual foi o nível de ajuda dos colegas aí para realização das missões. Beleza? Eu preciso que vocês respondam isso para mim poder fechar a nota, né, fechar a disciplina, fechar as notas como um todo. E aí até dia 1º eu tenho que passar esse resultado para a secretaria, beleza? Aí vai estar no Cajuí para vocês olharem, tá? Como eu disse lá no comecinho, vai ser baseado nas medalhas, vai ser baseado na prova, que eu já até já distribuí a pontuação. Vai ser avaliado com base nessa resposta de vocês, né? A avaliação entre vocês e também os troféus, né? Pontos extras e a última prova, tá? Lembrando, o time Binary Phantoms, eu vou cumprir o acordo, o time que venceu as missões, né, a maior quantidade de missões, está dispensado essa última prova, tá? Mostrou que tem competência, ganhou todas as medalhas de ouro, né? Todas as missões foram impecáveis e com isso também ganharam a maior quantidade de troféus. Então parabéns aí ao time, né? Eu sei que Hércules está no time, não lembro se tem alguém, Harrison acho que está também, né? Vinícius, não tenho certeza se está, enfim, desculpa se eu errar, mas vocês estão dispensados da última prova e com isso vão ganhar aí o total de pontos destinado a ela, beleza? Para os demais, eu vou pedir essa última prova e eu vou fazer uma coisa diferente. A missão dessa semana será avaliada como a última prova. Então, beleza? Então, a missão que eu vou explicar no final dessa aula, vocês vão ter aí
até na terça-feira que vem para poder desenvolver. E aí essa missão vai ser avaliada como prova individual de todos que entregaram, beleza? Mais ou menos como foi essa última missão. Cada um faz o seu e submete. Só que aí essa outra vai valer como prova. Tranquilo? Galera, seguinte, então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Você já está gravando? Eu estou gravando pelo OBS. Tá gravando sim. Beleza, galera, iremos estudar hoje persistência de dados, utilizando recurso de arquivos. Abriu a apresentação aí? Alguém dá um alô? Abriu. Show. Só um minutinho. Persistência de dados em arquivos. Seguinte, pessoal. Desde o começo da nossa disciplina, né, a gente está trabalhando com os nossos dados, com as nossas informações, todas em memória principal, memória RAM, né? E nós todos já sabemos, já estudamos isso, que a memória principal é uma memória volátil, né? É uma memória RAM, uma memória volátil, ou seja, ela não consegue persistir os dados. Os dados, eles são armazenados enquanto ela está energizada, né? E todo mundo já estudou isso, arquitetura computacional, né, e tal. Para que eu consiga implementar persistência de dados, o que significa persistência de dados? É justamente fazer com que os meus dados persistam, ou seja, continuem existindo, mesmo após eu fechar o programa ou até mesmo desligar o dispositivo, desligar o computador, reiniciar, ligar. E aí, quando eu desligar o computador, reiniciar o meu dispositivo, eu conseguir recuperar os dados anteriormente cadastrados. Então aí eu preciso de um mecanismo de persistência de dados. Essa persistência quase sempre, né? Quase sempre ela é feita utilizando-se a memória não volátil, a memória de armazenamento de massa, né? HD. Quase sempre a gente usa o HD como essa memória de persistência. A memória é um tipo de memória que serve justamente para armazenar os arquivos enquanto eles não estão sendo utilizados, né? Então, enquanto qualquer arquivo não está sendo utilizado, ele está armazenado nesse dispositivo, no HD, no disco rígido, Winchester, né, como queiram chamar, tudo a mesma coisa. Enquanto eu preciso abrir esse arquivo, então o sistema operacional vai lá no disco rígido e carrega esse arquivo para a memória principal, né, para que o processador possa realizar as operações de leitura, escrita, né? Então o processador conversa sempre com memória principal, memória RAM. E aí, quando eu não preciso mais, quando eu termino as operações de leitura estrita naquele arquivo, né, eu descarrego as informações da memória RAM e descarrego para o disco rígido, que é a memória de armazenamento. Então, essa é um resumo aí dessa arquitetura de como funciona essa parte aí de armazenamento em memórias, né? Bem por alto nível, né? Obviamente. Não é o tema da nossa disciplina. Mas, enfim. Até então, a gente só está trabalhando com memória principal, memória RAM, né? Então, por isso que quando a gente fecha o programa, né? A gente executa ele de novo, nós temos que fazer todos os cadastros de novo, né? Então, sei lá, essa última missão que vocês fizeram, sei lá, um programa para cadastro de despesas, né? Controle de finanças pessoal. Aí vocês
executaram, cadastraram lá conta de água, conta de luz, né, internet, beleza. Aí fechou o programa, abriu de novo, perdeu tudo, tem que cadastrar de novo, justamente porque a gente está trabalhando apenas com memória RAM. Na aula de hoje, então, a gente vai aprender a como fazer com que esses dados fiquem salvos. Então, uma vez que eu cadastro, vai continuar cadastrado, mesmo que eu feche o programa, mesmo que eu reinicie o computador, né? Então, essa é a ideia da aula de hoje. E para fazer essa persistência de dados, existem várias formas. Uma das formas é utilizando arquivos. Arquivo, né? Todo mundo conhece arquivo. Esse slide aqui é um arquivo. Nada mais é do que uma representação de um conjunto de dados, um conjunto de dados estruturados que, ao eu abrir esse arquivo com um programa que interprete esses dados, ele vai conseguir mostrar para a gente alguma coisa, né? Então eu estou abrindo aqui esse arquivo que é um PDF. Então o programa, o software, né, leitor, o leitor de arquivos PDF, ao abrir esse arquivo, vai interpretar os dados e vai gerar essa saída na tela para mim, certo? Todo mundo entende. Se eu tentar abrir esse arquivo com, sei lá, um programa de vídeos, né? Um programa, sei lá, o Media Player. Se eu tentar abrir esse arquivo PDF com o Media Player, não vai fazer nada, porque o Media Player não consegue interpretar os dados desse arquivo. Quem consegue interpretar os dados desse arquivo é um programa adequado para interpretar os dados. Então a gente já começa, a partir daqui, entendendo como que funciona essa lógica de se trabalhar com arquivos, né? Então os arquivos, eles estão, de certa forma, associados, eles têm que serem abertos com os programas adequados que conseguem interpretar os dados que estão ali, aquela porção de dados representada por aquele arquivo, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender a criar arquivos que vão armazenar os dados que a gente quer que sejam cadastrados, né? Como eu disse, por exemplo, despesa, né? Despesas de um controle financeiro pessoal. Então eu vou criar um arquivo para armazenar as despesas que forem cadastradas, né? Esse arquivo, ele vai ter uma estrutura interna que somente o meu programa será capaz, né? Teoricamente, o meu programa será capaz de interpretar os dados que estão ali. Outros programas, eles, a não ser que eu faça um programa para interpretar os dados daquela forma, né? Mas o que eu quero dizer de uma forma generalista, qualquer um outro programa genérico não vai conseguir interpretar os dados que estão registrados lá. Então essa é a ideia, beleza? Alguma dúvida? Ah, professor, existem outras formas de fazer persistência de dados? Claro que existe. Formas até mais usuais, mais, como eu diria, se tratando de sistemas de informação, existem formas melhores, né? Vamos falar o termo certo. Formas melhores, mais eficientes e mais usuais, que a galera, né, os programadores usam mais. Quem é que sabe aí qual que é a forma mais comum de se fazer persistência em sistemas de informação? Banco de dados? Perfeito. Os bancos de dados, né? Bancos de dados orientados a objetos são um conceito mais novo. E os bancos de dados relacionais, que são aí os mais utilizados ao longo aí das últimas décadas, né? Mas os bancos de dados orientados a objetos também estão ganhando muita popularidade. Então, os bancos de dados são a maneira mais comum de se fazer persistência de dados em sistemas de informação, né? Em sistemas corporativos. Arquivos é mais utilizado para softwares, né? De multimídia, enfim. Mas, às vezes, galera, saber programar usando arquivos é muito útil.
muito útil, tá? Para fazer algumas operações, principalmente para tratamento de arquivos, é muito útil, tá? Saber como funciona e saber pelo menos algumas coisas básicas, que é o que a gente aprende aqui. E banco de dados, vocês já tem aí uma porção de disciplinas que se aprofunda nisso, né? Banco de dados 1, banco de dados 2. Para trabalhar com banco de dados, vocês têm que dominar uma linguagem específica para poder manipular o banco de dados, né? A linguagem SQL, linguagem de consulta estruturada, né? A tradução. Structured Query Language, né? Então é uma linguagem própria para poder se fazer as consultas no banco de dados. Select, Insert, Update, Delete, né? Os 4 principais aí. Enfim. Em arquivos não tem nada disso. Em arquivos não precisa de uma linguagem como SQL nos bancos de dados, mas precisa de algumas funções. E é o que a gente vai aprender na aula de hoje, né? Essas funções para poder se trabalhar, manipular os dados em um arquivo. Show? Alguma dúvida? Se não, vamos para a prática. Antes, deixa eu passar aqui algumas informações importantes. Isso aqui eu já falei, né? A gente utiliza arquivos, né? Em softwares, pode ser útil, né? Onde que a gente pode usar arquivos em um software, né? Isso aqui é meio óbvio também. A gente pode usar um arquivo como fonte de dados, tá? Exemplo, eu disse, né? Uma das coisas que eu disse é o conhecimento de arquivos de dados, às vezes, é muito importante. Eu vou te dar um exemplo de um sistema que eu tive que desenvolver fora, né? Eu já trabalhei como programador antes de vir para o Instituto, né? E certa situação, eu tive que fazer a migração de dados de um sistema legado. Sistema legado, a gente fala um sistema que vai sair de uso, e aí eu implementei um sistema novo, e aí esse sistema antigo, esses sistemas antigos quase sempre usa sistema de arquivo. Então, a persistência de dados desses sistemas bem antigos, desses ainda que funcionam em terminal, funcionam em DOS, sem interface gráfica, a maioria desses sistemas ainda funciona sem banco de dados, funciona com arquivos. E aí, para fazer a migração, a gente precisa fazer um dump, né? A gente precisa fazer essa migração, porque o sistema novo não pode começar do zero. Não vou jogar fora as informações de um sistema, né, que já vinha há muito tempo sendo usado. Então, eu tive que fazer um sistema intermediário que utilizou arquivos como fonte de dados. Então eu posso usar eu posso desenvolver um sistema no qual o arquivo ele serve não como destino, não para me salvar as informações, mas pelo contrário, eu posso ter que desenvolver um sistema para usar o arquivo como fonte das informações, porque as informações estão todas em arquivos, fazer um tratamento, fazer uma operação de tratamento, um processamento, porque agora, nesse caso específico, eu tive que jogar por um banco de dados relacional, eu tive que acrescentar novas informações, tive que fazer novos cálculos, tive que fazer novas operações, gerar outras informações. Então, percebo, o arquivo ele foi fonte de dados para o meu programa, que fez um processamento e jogou para um outro sistema de persistência, que é o banco de dados. Então, às vezes, né, na vida da gente, a gente acaba encontrando situações que precisa usar, né, como fonte de dados, como destino, né, eu quero fazer um tratamento de algumas informações e eu não preciso usar banco de dados, eu preciso só dos resultados finais disso em um arquivo, para que seja fácil o acesso. Então eu posso usar o sistema de arquivo como destino do meu processamento. E posso usar arquivo para as duas coisas, né? Tanto eu leio através de um arquivo e salvo em um novo arquivo o resultado do processamento.
Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe, não. Tá, vamos lá. Vamos então aqui, como que funciona? Deixa eu tentar minimizar, e que eu gosto de ver as duas telas. Vocês conseguem ver assim, né? Como que a gente trabalha com arquivos na linguagem C? Então a gente tem algumas operações básicas que a gente tem que fazer. Primeira coisa, a gente vai criar uma variável lógica do tipo file no meu código-fonte. Tá? Então a gente cria uma variável lógica, tem um tipo específico que representa um arquivo, que é esse tipo file. Então essa variável lógica, ela vai ser apontada para um arquivo físico no meu disco, no meu disco rígido, né? No meu HD. Então a partir do momento em que eu associo essa variável lógica a esse arquivo físico que está no meu HD e eu faço essa associação, a partir desse momento, o meu código-fonte ele vai trabalhar apenas com essa variável lógica, né? Toda operação que eu realizar nessa variável lógica, ela vai ser refletida no arquivo físico. Ou seja, se eu mando escrever algo nessa variável lógica, implicitamente eu estou falando para escrever algo no meu HD, naquele arquivo físico, tá? Naquele arquivo físico que está no meu HD. Se eu mando ler algo daquela variável lógica, na verdade eu estou pedindo para ler algo daquele arquivo físico que está no meu HD, certo? Então a variável lógica serve apenas para apontar para um arquivo no meu disco, certo? Uma vez que eu fiz esse apontamento, eu tenho que abrir o arquivo. Obviamente, eu tenho que abrir o arquivo para poder fazer as operações de leitura estrita. E aqui vem um problema, um dos problemas de se trabalhar com arquivos, né? Um dos problemas de se trabalhar com arquivos de dados em comparação com banco de dados é que o arquivo ele permite um acesso por vez. Então, para edição, eu digo, né? Para leitura eu consigo ter vários acessos, mas é igual o Word, é igual o Excel. Todo mundo, não sei se vocês já tentaram. Se eu abro um arquivo para edição, eu não consigo abrir esse mesmo arquivo em um outro programa. Ele é bloqueado, né? Então, a mesma coisa, a mesma lógica aqui, porque no final das contas, isso é o sistema operacional que gerencia, não é o programa em si. Então, quando um arquivo ele é aberto para edição, o sistema operacional bloqueia aquele arquivo, não permitindo que outro processo, outro programa, abra aquele mesmo arquivo para edição. Tá? Então, isso funciona para arquivos em geral. Não é uma coisa específica de um ou outro, né? Então, esse é um problema em relação a se trabalhar com arquivos, um problema muito sério, muito grave, inclusive, né? Eu consigo fazer, depois de aberto o arquivo, eu consigo fazer então as operações de leitura estrita e depois eu tenho que fechar o arquivo, beleza? Então, aqui, ó, para cada operação dessa, galera, então tem uma função específica que a gente tem que aprender na linguagem C. Então, ó, qual que é a função de abertura do arquivo? É a função fopen, tá? Então, fopen, file open, é responsável por abrir um arquivo. E aí, o que acontece, ó? Ela precisa de dois parâmetros. A função fopen, ela exige dois argumentos como parâmetros da função, tá? Então, deixa eu explicar aqui. Como tem alguma biblioteca específica, professor? É a stdlib, se não me engano. É uma que a gente já usa, stdlib, é stdlib. Eu tenho quase certeza que é stdlib. Deixa eu só confirmar aqui. stdio, tá? stdio, não é stdlib não. Beleza? Mas é a que a gente já usa, normal.
primeiro argumento que a gente passa como parâmetro, galera, é uma string, ó. Percebam, uma string, tá? Essa string representa o nome do arquivo no disco. O nome do arquivo no meu disco rígido. Eu vou fazendo o seguinte, galera, ó. Eu vou já abrir aqui. Eu já vou fazendo aqui, ó. No código. Tá mostrando aí a interface, né? O Gini. Tá. Beleza. Sim. Então, ó. Esse é o tipo arquivo que eu falei com vocês. Então, a variável lógica que eu falei aqui, que é o primeiro passo, ó. Eu preciso associar uma variável lógica ao arquivo físico. Como que eu faço essa associação? Eu crio a variável lógica, aqui o nome da variável lógica, ela tem que ser desse tipo, e, beleza, aqui é a variável lógica. Eu já posso fazer a variável lógica associada ao arquivo físico. Então, ó, essa variável lógica recebe o resultado de fopen. Olha só. Fopen, qual que é o retorno de fopen? Olha o retorno de fopen. A mesma coisa, tá vendo? É um ponteiro para um arquivo. Então, o que eu quero dizer? Eu já faço a associação da variável lógica abrindo o arquivo. Essas duas coisas aqui eu faço simultaneamente. Deu para entender? Variável lógica associa um arquivo. E aí, o que acontece? Eu preciso de dois argumentos para essa função. O primeiro argumento, como eu disse, é o quê? É o nome do arquivo. Nome do arquivo. Nome do arquivo, eu posso indicar o caminho, eu posso indicar o nome do arquivo através de um caminho absoluto ou de um caminho relativo. O que eu quero dizer com isso? Caminho absoluto é dizer exatamente onde que vai estar o arquivo, né? Vai estar em home, vou pôr aqui o nome do arquivo de... ajuda aí. Fonte. .txt. Eu vou pôr a extensão txt. Mas a extensão, galera, ela é opcional, tá? Isso aqui não muda. Posso pôr dat, fonte.adriano. Isso aqui não interfere em nada, não. Tá? Tanto para Windows como para Linux, tá? A extensão no Windows, ela é uma forma do sistema operacional saber, quando eu executo o arquivo, qual que é o programa que vai ser invocado para ler aquele arquivo. Então, o Windows usa esse recurso de extensão para poder fazer esse apontamento, né? Então, se é doc, eu vou abrir esse arquivo com Word. Nada impede de eu vir aqui e mudar isso aqui para, sei lá, para JPG, né? Imagina que isso aqui é um Word. Se eu mudo a extensão para JPG, o Windows vai ser enganado, né? Aí ele vai tentar abrir esse arquivo aqui com um visualizador de imagem, né? Então, o Windows, ao mesmo tempo que tem essa vantagem, isso aqui também pode ser uma desvantagem, né? Pode ser uma forma fácil de ludibriar o usuário, ó, né? Fonte.exe. Se eu executar isso aqui, ele vai executar como um código fonte, né? Mesmo o Windows não sabendo exatamente o que é, eu só mudei a extensão e ele vai executar. Então, essa é a questão, né, de segurança, etc. É outra coisa, mas vamos lá. A extensão, galera, ela é opcional. Pode não ter, eu posso criar qualquer uma que eu quiser. Eu vou abrir um TXT, vocês vão entender por quê. Aqui, galera, eu estou fazendo o apontamento de forma absoluta, ou seja, eu estou indicando o caminho desde a raiz, né? Raiz, no caso aqui, do Linux. A raiz do Linux é isso aqui. Se fosse o Windows, seria algo como isso aqui, né? C, /, nananana. O que eu estou dizendo, galera? Estou dizendo o seguinte, ó. Abre esse arquivo
esse aqui. Beleza? É o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, né, o segundo argumento, deixa eu só fazer essa ressalva, galera, que eu acho que quando eu expliquei função, eu acabei não explicando os termos corretos. Parâmetro é isso aqui, ó. Parâmetro é o que a gente coloca na definição da função. Argumento é o que a gente envia como parâmetro, tá? Então isso aqui é o argumento, ou seja, é o valor que a gente está mandando como parâmetro. Parâmetro é isso aqui, tá? Mas é só detalhe técnico, só formalismo aí, eu chamo tudo de parâmetro, né? Para simplificar. Mas é bom ensinar os termos corretos. Ô, Adriano. Fala, Hércules. O fopen, ele abre um arquivo já existente ou ele cria o arquivo se aquele arquivo não existir? Boa pergunta. É justamente o que eu vou falar agora. Modo. O segundo parâmetro da função fopen é o modo de abertura do arquivo. E aí a gente tem vários modos. Percebam aí, ó. Modo R, modo W, modo A. E os modos estendidos. R+, W+, e A+, tá? Ó, eu vou falar bem rápido aqui. R é somente leitura, W é somente escrita e A é somente acréscimo, somente para acrescentar dados ao final do arquivo, tá? Esqueçam esses, a gente não vai usar esses, tá? A gente vai usar os modos estendidos. R+, W+, e A+. Então, ó, o que é o R+? R+, é o modo de leitura estrita. E o W+, também é um modo de leitura estrita. Aí vocês perguntam, mas qual a diferença do R para o R+, para o W+? Seguinte, é o que o Hércules deu um pequeno spoiler. O R+, pessoal, é um modo que, a princípio, ele é somente leitura. O R de read. E o mais é assim, ele é somente leitura, mas permite acréscimo. E o W+, é o contrário, é o modo somente escrita, que ele permite ele estendido para dar leitura. A diferença básica do R+ para o W+ é isso, ó. Quando eu abro um arquivo com R+, o arquivo ele já tem que existir. Se eu tento, ó, preste atenção, se eu tento abrir um arquivo com R+, e ele não existe, vai dar problema. Entendido? Se eu tento abrir um arquivo com R+, e esse arquivo não existe no HD, a função vai gerar um erro, vai retornar null, não vai conseguir abrir o arquivo. Esse é o modo R+. O modo W+, é o seguinte, ele abre um arquivo, e se o arquivo não existir, ele tenta abrir um arquivo. Se não existe, ele cria o arquivo do zero. Ou melhor, falei errado. O modo W+, ele sempre vai abrir um arquivo do zero. Beleza? Ele sempre começa um arquivo do zero. Essa é a definição correta. O R+, não existe o arquivo, dá pau. O W+, ele sempre vai começar um arquivo do zero. Existindo ou não existindo, ele começa um arquivo do zero. Entendido aí? E o modo A+, é um modo que permite adições. Permite novos acréscimos. Só que o modo A+, ele tem um problema, que ele não permite edição, ele não permite sobrescrever dados já contidos no arquivo. Então a gente não vai usar esse A+, tá? Também é um caso muito específico, a gente não vai usar esse A+. É como se fosse uma abertura, uma proteção de dados existentes, tá? Esse A+. Então a gente não vai usar, a gente vai usar o R+, e o W+. Beleza? Só que aí, galera, ó, qual modo que eu vou abrir aqui? O que vocês acham? Aqui, nesse programa W+. W+. Então tá, beleza. W+. Como string, tá?
Ô, Adriano, Diga, Tainá. tem diferença, tipo, se o W for minúsculo ou maiúsculo? É um bom teste, eu não tenho certeza, tá? Eu acho que não. Tem sim, ó. Ah, não. Ele tá falando aí que eu não tô usando o arquivo. Vamos tentar, né? Ó, eu vou, ó, só para ficar mais claro, galera, eu vou fazer aqui um pouquinho diferente. Cadê? Meu home. Eu vou salvar ele numa pasta. Deixa eu ver aqui, público. Eu vou criar uma nova pasta aqui. Teste. Teste já existe? Oh, cacildes. Nova pasta. ED. Tá, ED. Então tá aqui, ó. Eu esqueci de falar do outra forma de... Ó, eu falei da forma absoluta, tá? Então aqui, ó, é a nomeação em forma absoluta. O caminho do arquivo de forma relativa é o seguinte. Eu não coloco o caminho inteiro. Eu coloco só, por exemplo, o nome do arquivo, tá? Aí vocês me perguntam, e eu vou devolver a pergunta. Se eu coloco o nome do arquivo de forma relativa, só o nome do arquivo, aonde no disco que ele vai estar salvo? Quem aí imagina? No diretório atual? Atual do quê? Onde está localizado o arquivo fonte. Exato, isso mesmo. Então, se eu coloco o caminho relativo, esse programa, só um minuto, quando eu executar ele, ele vai buscar esse arquivo no mesmo diretório da onde está sendo executado o programa, tá? Então, se o software está sendo executado desse diretório aqui, então ele vai buscar esse arquivo no mesmo diretório onde está o código fonte executado, beleza? Então, só para título de conhecimento de vocês. Ó, vamos lá. Eu vou pôr o caminho relativo. Aliás, vou pôr o caminho todo aqui. Home ED fonte. Ó, perceba, não tem nada no meu diretório, ó. Só de eu executar o programa, vocês vão ver que ele vai criar um arquivo novo, porque eu estou usando W+, ó, F9, F5. Ó, executou meu diretório. Era para ter triado. Home. Ah, tá, galera. Eu coloquei o... Esqueci aqui do nome do usuário. Dan. Então, o home do usuário Adriano, o diretório ED, fonte TXT. Tá, vamos lá. Pegadinha. Por que não triou? Ó, vou fazer diferente. Eu vou fazer o caminho relativo. Isso aqui... Ah, pode ser o W maiúsculo também, né? Que pode ser que ele não reconhece. Aí eu já respondo a pergunta da Tainá. Era isso, viu? Tem que ser minúsculo, Tainá. Respondi sua pergunta? Respondeu. Então, ó, W minúsculo, tá? Então tá aí, galera. Vocês viram aí, ó. Triou o arquivo fonte TXT, 0 bytes, 0 byte. Ou seja, só abrir, não tem nada. E aí, ó, vou simular que eu tenho dados aqui. E aí vocês vão entender o problema. Fechei, salvei. Aqui é só para preencher, ó, 103 bytes, certo?
Vou executar de novo o programa. Só vou executar, mais nada. Ó. Executei. Executou, fechou, pra. Voltei para o meu arquivo. O que aconteceu? Quem me fala aí? Ele redefiniu, ele zerou tudo que tinha dentro do arquivo. Exatamente. Lembra lá da definição que eu falei do W? Tá, então beleza. O que vocês percebem aí? Qual que é o problema meu? Nosso. Qual que é o nosso problema? Porque toda vez que usar o W+, ele vai resetar o arquivo, vai criar tipo um arquivo novo em cima. Isso. E aí eu não tenho persistência, né? Se toda hora que eu executo eu perco o que tinha antes e começa do zero, isso não é persistência. Tá, então a solução ao invés de trabalhar com W+, trabalhar com R+, essa é a solução? Essa é a solução? Sim ou não? Acredito que sim, porque ele vai ler e vai escrever também, mantendo a leitura, né? O problema do W+, é isso aqui, ó. Não tem arquivo. O problema do R+, ó. Não tem arquivo, apaguei o arquivo, certo? Executei. F9, F5. Executei. Perceba que não deu erro porque eu não fiz nenhuma operação de leitura estrita. Por isso que não deu erro. Mas se eu fizesse a operação de leitura estrita, ia dar erro. Sabe por quê? Porque esse arquivo não abriu. Por que que não abriu? Porque o arquivo não existe. E o R+, ele não cria arquivo. O R+, ó, não tem arquivo nenhum. O R+, ele só funciona quando um arquivo já existe. Se o arquivo não existe, ele vai dar pau, ele vai dar problema, ele vai dar BO. Então, ó, a gente chega nessa situação, galera. Ó. Qual que é o problema? Se eu tento abrir com um R+, e o arquivo não existe, eu vou ter problema. Se eu tento abrir com W+, e o arquivo existe, eu vou ter problema, porque eu vou resetar ele. Percebem? Professor, o que é esse? Adriano, Só um não minutinho. teria como criar uma espécie de uma função para verificar caso se o arquivo existisse, ele usasse o R, caso não ele usasse o W? Isso, quem foi que falou isso? Deixa eu ver aqui. Eu, Guilherme. Guilherme. É exatamente isso, Guilherme. Você matou a charada. Essa é a solução que a gente faz. A gente faz exatamente isso. Tá? A gente tenta abrir de que forma? De que modo? A gente tenta abrir com R+. Se não deu certo, a gente abre com W+. Pronto. Matei a charada, matei o problema. Pessoal, esse B aqui, ó, ele é opcional, tá? Ele é opcional. Ele diz o seguinte, esse B significa que os arquivos vão ser salvos em modo binário, tá? Que é uma forma de representação de dados que aí só não vem ao caso explicar, mas a forma de, como eu diria, de representação das informações no arquivo vai ser de forma binária. Eu gosto de usar, tá? Eu gosto de colocar o RB e sei lá, eu gosto, é prática. Aprendi assim, então eu gosto de usar RB+, WB+, tá? Mas é opcional. Se você não colocar, ele funciona também. Funciona bonitinho e tranquilo. Beleza? Então, ó, como o Guilherme falou, a solução é isso aqui, ó. Eu vou criar até um arquivo aqui, uma função, file, sei lá, abre arquivo, mando para ela uma string. E aí, ó, deixa eu recortar isso aqui. Abre arquivo. Aqui eu mando só o nome do arquivo, teste.txt. E aqui eu faço a função, ó. Então, como que vai ser?
Crio uma variável aqui, auxiliar. E faço o seguinte, ó. Eu posso fazer aqui. A recebe o fopen de R+. Tentei abrir com R+, certo? Mas, se não abrir o A, porque isso aqui vai retornar nulo. Então, se não deu certo, né, abrir o A, então nulo. O contrário de nulo é verdade. Então, se não conseguiu abrir A, o que eu vou fazer? Eu vou tentar abrir com o outro modo, o modo W, certo? E é bom, inclusive, tentar testar de novo. Se mesmo assim não conseguiu, aí eu dou aqui, ó, abertura do arquivo negada. Por quê, pessoal? Porque a gente não pode esquecer que tem um sistema operacional que meio que manda em nós, né? Ele é o chefe nosso. O sistema operacional pode falar assim, você, por exemplo, esse usuário que está logado, que está executando o programa, não tem permissão distrita nesse diretório. Se o usuário que está executando a aplicação não tem permissão distrita no diretório, o sistema operacional vai falar assim, não abro não, certo? Ou se não tiver espaço no disco, acabou, né? O HD está topado, o sistema operacional vai falar, não consigo abrir. Então é bom, mesmo assim, né? Tenta com R, tenta com W e depois continuar testando para ver se não conseguiu abrir, tá? Só para poder ter certeza que o arquivo abriu. Beleza? Retorno o ponteiro. Adriano, o Bernardo perguntou aqui no chat se usar o A+, não seria mais viável? O que seria esse A+? O A+, ele tem um problema de edição, que aí às vezes a gente precisa e aí ele atrapalha, certo? O A é de append, de acréscimo, entendeu? Então ele não só acrescenta, como permite leitura também. Só tem o problema de edição. Então, por isso eu não gosto de utilizá-lo. Que é sobrescrever um arquivo, por exemplo, na de despesa. Eu estou falando dessa despesa porque é sempre eu passo esse trabalho, esse problema como um introdutório para esse tópico da matéria. Você cadastra lá a despesa, conta de água. Aí depois você quer vir nela e falar, paguei a conta de água. Então você tem que ter lá uma flag que diz se a conta está paga ou não. Então aí você tem que reescrever esse registro dentro do arquivo, entendeu? Então é uma operação de edição. Show de bola. Beleza, então alguma dúvida mais? Então, ó, vamos executar aqui. Abertura do arquivo negada. Eu acho que é porque você colocou teste embaixo, lá em cima você colocou fonte. No main você colocou o nome do arquivo, tá passando ali, ó. File, arquivo, você colocou embaixo, no main. No main, teste. Teste. Sim. Aqui eu vou mandar, aqui é o nome do arquivo que eu quero. Aqui é o nome do arquivo que eu quero. O nome do arquivo eu estou mandando aqui. Aqui eu tenho que fazer o A receber, né? Então, ó, eu tento abrir com R. Se não deu, o meu A tenta abrir com W. Se não deu, aí chuta o balde. Retorno o A para quem chamou a função. Tá aí. Então é isso aqui. Aqui eu estou colocando o caminho, ó,
Então, ó, eu vou salvar meu código fonte naquele mesmo diretório, porque aqui eu vou usar o caminho relativo, tá? Então, vou salvar meu código fonte aqui, porque aí agora o meu programa vai estar no mesmo diretório. Executei, tá aí, beleza. Abri o arquivo. Então, tá meu código fonte, meu executável. O teste.txt, teste.txt, e o fonte é aquele nome que eu estava usando antes, né? Então, vou apagar ele. Então, eu vou usar teste.txt agora. Tranquilo? Eu vou voltar para o fonte, tá? Para não confundir. Então, ó, executei. Criei o arquivo. Aí, fonte.txt. Beleza. Então, tá aí. Como que a gente faz agora para fazer as operações de leitura estrita, né, de I/O? A gente vai usar funções também específicas para essas operações. Aqui tá, ó, o que eu acabei de fazer, tá? Galera, ó, uma coisa importante. Sempre coloquem o fclose no final do programa. Por quê? Fclose arc. O que acontece? As operações de leitura estrita, como eu disse, elas são feitas quando a gente quer ler algo do arquivo e escrever algo para o arquivo, né? Quando a gente faz uma operação de fwrite é a função que manda escrever no arquivo. Se eu não coloco o fclose, a gente está correndo um risco desse fwrite ele não ir de fato para o arquivo. O que acontece? Quando a gente faz uma operação de leitura estrita em arquivo, antes, para desempenho do sistema computacional, a gente usa um buffer. Porque vocês devem ter estudado isso. As operações de leitura e de estrita em HD é uma operação muito custosa. HD, os mais antigos, né? Tudo bem que hoje já modernizou. Mas os HDs mecânicos, aqueles lá, disco rígido mesmo, baseado em agulha, que vai, né, girando e lendo aquele trem, ele é um custo computacional muito alto. Ele é muito lerdo, né? Então, vocês já devem ter visto isso em sistemas operacionais. Quando a gente carrega um arquivo para a memória principal, a gente não carrega só aquele parte do arquivo. Porque o esforço de levar um pedaço do arquivo é quase o mesmo esforço que levar um arquivo inteiro ou o diretório inteiro, entendem? Então, o sistema computacional aproveita que, já que vai ter que abrir esse arquivo, então já carrega uma porção de dados daquele né, diretório, para poder economizar essa operação que é custosa, né? Então ele já leva uma porção de dados para a memória RAM. A mesma coisa é quando a gente manda escrever algo no arquivo. Então, se eu mando escrever algo no arquivo, no disco, ele não faz isso operação por operação. Escreve aqui Adriano, vou lá e escrevo Adriano no disco. Agora escreve João, vou lá. Porque isso é muito custoso, isso é muito caro computacionalmente, para o HD. Então, o que acontece no sistema? O sistema ele vai acumulando essas operações de leitura e também de escrita, vai acumulando em o buffer, e de tempos em tempos ele faz isso tudo de uma vez, porque aí fica mais barato, né, o esforço computacional. Por que eu estou falando disso? Quando eu digo explicitamente para dar um fclose em um arquivo, eu estou falando assim, ó, eu estou fechando esse arquivo, eu não vou mais trabalhar com esse arquivo. Ou seja,
tudo que está pendente de estrita, vai lá e escreve logo. Certo? Porque eu não vou trabalhar mais com ele. Pode ir lá e escrever. Porque eu estou encerrando o programa, estou fechando o arquivo. E aí eu garanto que o que está no buffer esperando para ser estrito, eu garanto que o sistema operacional vai lá e escreve e eu não corro o risco de perder dados. Se eu não coloco o fclose, eu corro um risco, que é o quê? Eu pedi para fazer o fwrite, eu pedi para escrever no arquivo, e aí eu, usuário, se eu mandei salvar, então tá salvo. Aí, na hora que eu mandei salvar, dá um pique de luz, cabe energia, meu sistema reseta. Não foi para o HD, certo? E aí que vem aqueles problemas de, por exemplo, arquivo corrompido, porque ele não foi finalizado correto, porque ele, eventualmente, começou a escrever e parou na hora, certo? Então, se eu não fecho o arquivo explicitamente, eu corro o risco de estar corrompendo o arquivo ou de achar que eu salvei uma coisa, quanto de fato o sistema, a arquitetura computacional foi lá e de fato não salvou no HD. Entendi? Quer dizer que eu tenho que abrir e fechar o arquivo toda hora? Eu não acho que é para tanto. É somente quando encerra o programa, quando encerra a execução do programa. Se não for algo crítico, uma operação crítica que vai, sei lá, fazer derrubar um avião, essas coisas assim, então aí abre no início, terminou a execução, no finalzinho do main, pode ser a última instrução do main, inclusive, fecha o arquivo para garantir que as operações de leitura e escrita serão consistentes. Show de bola? Sim, professor. Vamos lá. Sim, professor. Vocês gostam, né? Então, como que a gente escreve um arquivo? Então, a função fwrite, tá? Então, fwrite é a função que a gente faz para escrever em arquivo. Precisa de 4 argumentos. Ponteiro da estrutura que eu quero escrever, o tamanho da estrutura, quantas cópias desse registro que eu quero escrever e o arquivo aonde que vai ser o repositório desse conteúdo, tá? Então, vamos lá, eu vou explicar na prática aqui cada um desses parâmetros. Então, primeiro eu tenho que definir a minha struct, a struct que eu quero que meu arquivo seja... Eu vou usar, inclusive, despesa, porque aqui representa uma. Então, descrição, sei lá, 200. Valor, float. Eu vou pôr aqui data de vencimento, só para ficar algo mais realístico, status, para dizer se ela está paga ou não, então vou representar como um int, tá? 0 é que não está paga, 1 está pago, enfim. Algo mais? Acho que não, Beleza. Então eu quero fazer um sistema para registro de despesas, controle de despesas, E aí eu posso ver as despesas do mês, as que estão próximas, enfim. Vou fazer aqui já na estrutura que a gente aprendeu. Menu, int opt, scanf, opt, return opt, printf, cadastrar, bem simplesinho, tá? 2, listar. Do
while 1 switch, o que está no menu, 1 set despesa, daqui a pouco eu faço, break, 2 get despesas, break. É isso, né? Vocês vão me ajudando aí, se eu esquecer de algo. Adriano, não tá no singular e no 2 no plural. O que que tá no... Set despesa, get despesas. Ah, tá. Não é porque que eu vou listar todas. Sim. É por isso. Tá, só faltou aqui desenvolver elas, tá? Deixa eu minimizar isso aqui. Abrir arquivo também não preciso. Tá, vamos lá. Função set despesa. Galera, seguinte, ó. Agora, como eu estou trabalhando com arquivos de dados, eu não preciso me preocupar com outras estruturas de dados. A princípio, para esse modelo que eu estou fazendo aqui, eu não preciso de vetor, porque os meus dados vão estar no arquivo. Então, eu não preciso de um vetor para armazenar dados. Da mesma forma, eu não preciso de listas, também que serve para armazenar dados. Né? A minha estrutura de dados, os meus dados, estão armazenadas em um repositório baseado em arquivos. Então, eu não preciso de mais nada a não ser arquivo. Portanto, a minha função de cadastro, agora, ela pode ser um procedimento. Por quê? Porque tudo que eu for fazer, eu vou fazer no arquivo. Eu vou mandar ler do arquivo, vou mandar escrever no arquivo. A função de cadastro não precisa devolver mais nada para o main. A não ser que eu queira, ou que eu precise devolver algo. Mas a princípio não preciso. Set despesa. O que essa função precisa? O que essa função precisa para poder cadastrar uma despesa? Deixa eu ver quem é que manja aí. Eu preciso só de uma coisa, mandar para ela só uma coisa, que é o quê? Cadastra despesa, beleza. Cadastrar onde? Onde que eu vou cadastrar? O senhor tem que passar um ponteiro como parâmetro para a sete de despesa? Exatamente, eu tenho que falar aonde que ela vai cadastrar, ou seja, em qual arquivo eu vou cadastrar. Lembrem, galera, que eu posso ter mais de um arquivo, eu posso ter 10, 15 arquivos para gerenciar um sistema grande, né? Um sistema de uma mercearia, produto, fornecedor, cliente. Então, cada arquivo representa um repositório de uma struct, certo? Então, eu tenho que mandar em qual arquivo que essa função vai cadastrar os registros. Então, ó, mando aqui o arquivo, set despesa, né, o nome do arquivo. Estou dando o mesmo nome do parâmetro, não tem problema, né? O argumento tem o mesmo nome do parâmetro, não tem problema. Vamos lá. Como que eu faço para cadastrar? Seguinte, eu tenho que instanciar uma variável, daquele tipo que eu quero, ler as informações. Eu vou ler aqui, ó, sem apresentar instruções, só para simplificar. Então, ó, vou ler a descrição dessa nova despesa, vou ler o valor dessa nova despesa, vou ler o vencimento dessa nova despesa. E vamos colocar aqui que toda nova despesa, o status dela é 0. Significa despesa não paga. Certo? Então, toda nova despesa, ela já começa com status 0.
Então, ó, o que eu estou fazendo aqui, Quem galera? fala o valor tem que ter o e-comercial? Ah, sim, obrigado. Tava esquecendo. Boa. O que eu estou fazendo aqui, galera? Ó, a linguagem C, ela é bacana por causa disso. Ó. Ela permite que a gente entenda um pouco o funcionamento da arquitetura computacional também. Ó, aqui eu estou instanciando uma variável na memória RAM. Preenchi tudo na memória RAM. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pedir para pegar esses dados que estão na memória RAM e descarregar para o arquivo de dados, que é o fwrite. O fwrite, que é esse comando para pedir para o sistema de fazer essa operação. Foi aí que eu falei, ó, às vezes esse fwrite ele fica pendente no buffer, por isso que eu falei lá da importância do fclose, tá? Mas enfim, vamos lá. Fwrite, o que eu preciso mandar aqui para o fwrite? 4 parâmetros. Primeiro, o ponteiro da estrutura que eu quero gravar. Ponteiro da estrutura que eu quero gravar. Então, ó, nova é a estrutura, é a variável. Eu preciso do ponteiro dela. Ou seja, fwrite precisa saber aonde onde que começa essa estrutura na memória RAM. Então, ó, eu vou escrever no meu HD a partir desse endereço da memória RAM até onde. Então, ó, até onde é o tamanho da estrutura despesa. Então, ó, se começa nesse endereço e a estrutura despesa tem, sei lá, 200k, então partindo desse endereço eu vou contar 200k e vou jogar vou pedir para gravar fisicamente no HD nesse arquivo, e esse arquivo é onde? Esse arquivo é esse aqui, ó. É esse fonte.txt. Faltou um parâmetro que está aqui, ó. 1. Esse 1 quer dizer quantas cópias desse registro que eu vou armazenar nesse arquivo. Quase sempre vai ser 1, convenhamos, né? Se eu estou cadastrando uma despesa, eu quero que ela apareça uma vez. Então, quase sempre vai ser 1. Vai ser raras as situações que eu vou, sei lá, eu quero escrever 10 vezes a mesma despesa nesse arquivo. Isso é raro, né? Então, quase sempre esse parâmetro aqui vai ser 1. Mas eu tenho que colocar, né? É obrigatório. Então, ó, o endereço de onde eu vou buscar os dados, qual que é o tamanho dessa estrutura, quantas cópias eu quero fazer e aonde, qual arquivo que eu vou salvar. Beleza? Ó, vou comentar isso aqui só para poder executar. Deu algum errinho aqui, deixa eu ver aonde. Me ajudem aí. Ô, Adriano. Oi. Eu ia te perguntar antes, mas, tipo assim, quando você declara o switch, não precisa colocar o case na frente, não, é opcional? Ah, tá aí. É isso aí mesmo. Obrigado, Tainá. Às vezes dá umas bugadas aqui feias, vocês viram, né? Funcionou. Então, vamos lá, ó. Quero cadastrar. Galera, ó, percebam. O arquivo tá 0 byte, ó, 0 byte. Vocês vão ver que agora eu vou alimentar ele. Assim que eu cadastrar, vocês vão ver que provavelmente já vai atualizar aqui o 0 byte. Então, ó, acompanha aqui o 0 byte. Despesa, conta de água. Valor, 34. Vencimento, vou pôr qualquer coisa aqui. Não atualizou ainda. Deixa eu fechar o programa. Eu não pus a opção default, né? Vou ter que matar ele aqui na raça. Não salvou.
Não salvou. Deixa eu colocar a opção default aqui, que talvez foi justamente por não ter fechado o arquivo um fclose. Default return 0. Outra coisa, galera, é o seguinte, ó. O fwrite, ele tem um retorno, que é justamente para a gente saber se ocorreu algum erro ou não. Tá? Então, ó, o retorno do fwrite é um inteiro. Esse retorno inteiro, ele retorna o seguinte: quantas cópias que ele conseguiu de fato salvar no arquivo. Então, se eu mandei gravar 1, o fwrite tem que retornar 1. Se eu mandei gravar 5, o fwrite tem que retornar 5. Então, eu posso fazer essa verificação de erro assim, ó, só um T recebe fwrite. E eu faço assim, ó, se não ter, ou seja, se eu não conseguir fazer o fwrite, eu faço aqui um controle de exceção, um controle de erro, né? Falha na gravação do registro, só para mim poder fazer a depuração do meu código. Então vamos lá, vamos tentar executar de novo para ver se ocorreu falha ou se foi problema do fclose. Deixa eu abrir aqui o diretório. Cadastrar, conta de água, 34, qualquer valor. Beleza. Ó, não salvou. Deixa eu fechar para ver. Aí, ó, só de dar o fclose, vocês viram? Só quando eu fechei que ele descarregou para o arquivo. Mostrou na prática aqui o problema que eu falei com vocês. Da outra vez, eu tive que fechar com Ctrl C. Eu não fechei o programa, eu interrompi a execução dele. Quando eu interrompo a execução de um programa, é como se eu estivesse matando ele no meio. Como eu matei ele no meio, não fez o fclose. Como não fez o fclose, vocês viram que deu problema. Ele não descarregou. Eu fiz o fwrite, mas ele não copiou. Então tá aí, ó, na prática. Basicamente, então, professor, o fclose seria o botão de salvar? O fclose, ele garante que o que está no buffer vai ser salvo. Mas ele não é, digamos assim, ele não é obrigatório para salvar. Porque quem gerencia isso não é o meu programa. Quem gerencia isso é o sistema operacional. Você está entendendo? Quem de fato ordena para algo ir para o disco rígido não é o meu programa. Eu estou na mão do sistema operacional. E aí, esse meu Mint, ele se comporta de uma forma, o Windows se comporta de outra, o Ubuntu se pode comportar de outra, está entendendo? Então, o fclose é como se eu estivesse garantindo, falando, sistema operacional, ó, escreve, porque eu encerrei o processo. Se você não escrever, a falha é sua, não é mais minha do software, entendeu? Beleza. Mas vai ter vezes em que, eu já vi várias vezes aqui, em que eu estou usando o programa e ele está descarregando para o arquivo, mesmo sem dar o fclose. Isso acontece. Só que não é mais da minha autonomia. Isso é o sistema operacional que está por trás gerenciando, entendeu? Por isso que é importante saber como essas coisas funcionam, né? Por baixo. Cadê? Então, beleza. O que eu quero mostrar aqui para vocês agora? O seguinte, ó. Eu vou abrir o arquivo para vocês verem o que tem nele, ó. Por isso que eu coloquei txt. Ó, é isso aqui que tem nele, ó. Ah, professor, mas tem um monte de lixo. Para mim é lixo, mas para o meu programa que eu desenvolvi, ele consegue ler isso aqui claramente. Conta de água, consegue ler aqui o valor 34, consegue ler aqui a data, né? Então, ó, isso aqui é um registro. O texto aqui ele deixou aberto, inclusive, ó, porque é string. Beleza?
Quantas despesas eu tenho no meu arquivo? Tem uma, né? E agora vem outra pegadinha, ó. Eu vou executar de novo meu programa. O que já tem salvo? Conta de quê? De água. Agora eu vou colocar assim, ó, internet. R$80, tal data, pronto. Fechei. Ó, o que aconteceu? O tamanho do arquivo não mudou. Já é um sinal de que alguma coisa errada aconteceu. Tinha que mudar, né? Se cada registro é 228, então o segundo registro, então aqui tinha que ir para 456, né? Tinha que ir para 456. Só que não foi. Se eu abrir, teria que ter internet e conta de água. Mas olha só o que tem agora. Só tem o quê? Só tem internet. Cadê a conta de água que estava antes? Sumiu. Ah, por quê? Vamos ver, vamos tentar de novo. Vou fazer mais uma vez aqui. Executar de novo. Vou colocar, sei lá, empréstimo. Eu tenho empréstimo, sei lá, de R$200. Tal data. Fechei o programa. Vamos ver lá o arquivo. Espera aí. Deixa eu abrir aqui que já estava aberto. Cadê? Aqui, ó. Empréstimo. Só tem um empréstimo, tá vendo? Cadê a conta de água? Cadê a internet? Então tá ocorrendo um erro aqui na hora de cadastro. E eu vou explicar o que está acontecendo. Seguinte, galera. Eu vou dar uma analogia. Vocês têm que fazer o TCC de vocês. Vocês já escreveram 3 capítulos. Vocês já escreveram introdução, vocês já escreveram objetivos e vocês já escreveram fundamentação teórica. Vocês já escreveram esses 3 capítulos. E aí você fala, ah, vou descansar, vou dormir, aí fecha. Aí no outro dia você vai falar, beleza, vou continuar. Agora eu quero escrever conclusão. Então você já escreveu 3, certo? Introdução, objetivos, referencial e agora você quer escrever conclusão. Quando você abre seu arquivo no Word, você abre seu arquivo, você pode abrir seu arquivo e já começar a digitar a conclusão? No Word, sim. Oi? No Word, sim. No Word, mas não. Pelo jeito, mas no Word poder você pode, mas não é correto, porque você vai estar passando na frente da capa, da contracapa, dos outros já tinha escrito antes. Você tem que descer. Isso aí, Guilherme. Você pegou aí o detalhezinho. Às vezes, os detalhes são mais importantes do que outros fatos, né? Mas é isso. Você não abre o arquivo e já começa a digitar a conclusão. Primeiro você posiciona o seu cursor no lugar que você quer escrever. Correto? Então você tem que fazer uma mudança do cursor que aponta onde que você vai fazer a escrita. Galera, trabalhar com arquivos no Word é a mesma concepção de trabalhar com arquivos aqui. Ou vice-versa, trabalhar com arquivo aqui no nosso sistema é a mesma coisa de trabalhar com arquivo no Word, a mesma coisa de trabalhar arquivo em um vídeo. Se eu abro um vídeo, por onde que o vídeo começa a ser executado? Do início. Ah, mas eu não quero ver o vídeo do início, eu quero ver o vídeo do minuto 50. Então eu tenho que posicionar o cursor para aquela posição
que eu quero. Então é a mesma analogia, a mesma operação. Qual que é o erro que está acontecendo aqui? Por que ele está salvando sempre o último? Ó, água de luz, conta de água, ele salvou. Aí eu salvei internet, ele salvou por cima. Eu salvei empréstimo, ele salvou por cima. Por quê? Porque o que está acontecendo? Eu abro o arquivo. Ó, abro o arquivo. Quando eu abro o arquivo, o cursor, ele sempre, por padrão, ele abre no início do arquivo. Então o cursor está aí. Se eu mando fazer um F-write, ele vai fazer um F-write a partir daquela posição do arquivo. Então ele faz um F-write, ele faz uma operação de estrita a partir daquele cursor. Então, ó, como o tamanho sempre é o mesmo, o tamanho de uma despesa sempre vai ser igual para qualquer despesa, ele sobrepõe. Entendem? Então é isso que está acontecendo. Ele está sempre sobrepondo o registro, porque o cursor está aqui, manda escrever 228 bytes, ele escreve por cima. Ah, mas ele poderia escrever e jogar isso aqui para frente. Galera, a gente tem que lembrar que isso é disco rígido. Mais uma vez, operações em disco rígido são extremamente custosas. Eu não vou jogar. Imagine você você arranhando um disco para poder gravar uma coisa. Aí você fala, não, eu quero gravar uma coisa antes disso. Então eu tenho que arranhar para ler. Imagina como que é custoso. Eu cadastrei empréstimo. Aliás, eu vou pegar aqui. Eu cadastrei internet. O que eu teria que fazer? Eu teria que arranhar para ler internet, arranhar para jogar ela para frente e depois arranhar de novo para jogar o novo empréstimo. Não, isso é muito caro. Então ele vai jogar por cima. Foda-se que tem lá. Falando palavrão. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é a operação correta de estrita em arquivos? Eu tenho que posicionar o meu cursor no local correto para ele fazer uma nova gravação. Qual que é o local correto para ele fazer uma nova gravação, galera? Isso aí é fácil. No caso é o final da gravação anterior? No final do arquivo. Eu sempre vou fazer novas gravações no final do arquivo, não do anterior. Sempre no final do arquivo, certo? Então eu tenho que jogar o meu cursor sempre para o final do arquivo. Jogou para o final do arquivo, mando gravar. Ah, vou fazer uma nova gravação? Jogo o cursor para o final do arquivo, manda gravar. Fazer uma nova gravação? Joga o final do arquivo, manda gravar. Qual que é a função que manipula o cursor? Função que manipula o cursor virtual. É um cursor virtual, né? É o fseek. Então, fseek, fileseek, é a função que efetua o reposicionamento desse cursor virtual, né? Que é o controle de onde que eu estou posicionado dentro do meu arquivo. Precisa de 3 parâmetros. Qual arquivo que eu vou reposicionar, qual que é o salto que eu vou fazer, daqui a pouco eu explico, e qual a âncora, qual que é a origem. Eu considero esse salto partindo de qual origem. Então eu tenho 3 origens possíveis. Eu vou reposicionar o meu cursor com base no início do arquivo. Então eu uso essa constante. Se eu vou fazer o reposicionamento considerando o final do arquivo, eu uso essa constante. Ou eu vou fazer o reposicionamento do cursor com base na posição atual do meu cursor. Então, não interessa onde o cursor esteja, eu vou fazer o reposicionamento com base na posição atual dele. Então, eu vou usar essa constante. Vamos aqui partir para a prática, que aí fica mais fácil. Então, ó, antes de fazer o F-write, antes de mandar escrever,
eu tenho que garantir que o meu cursor está no final do arquivo. Eu tenho que garantir. Eu já expliquei por quê. Então, ó, reposiciona o cursor desse arquivo aqui, que eu mandei como parâmetro. E aí, eu vou reposicionar o meu cursor com base da onde? Com base do início ou com base do fim ou com base na posição final do arquivo? Meio que óbvio, né? Eu vou reposicionar com base na posição no final do arquivo. Então, ó, com base no final do arquivo, ele até coloca aqui para mim as opções. Com base do final do arquivo, eu vou saltar quantos bytes? E agora? Eu vou saltar 0 bytes. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo aqui, ó, vá para o final do arquivo. Vamos lá, ó. Esse é meu arquivo. Esse é meu arquivo. Primeiro parâmetro. Vamos pular aqui para o terceiro, ó. Com base do final do arquivo. Aqui é o final do arquivo, não é? Tá aqui. Eu vou saltar 0 bytes. Onde está meu cursor agora? Onde está meu cursor? É exatamente aqui. Entenderam? Sim. Tá aí, tá pronto. Agora eu vou conseguir salvar os registros da maneira correta, ó. Deixa eu fechar e executar aqui. F9. Professor, eu ainda estou com uma dúvida aqui, professor. Só um minutinho, pera aí. Deixa eu só mostrar aqui, que aí talvez tire a dúvida sua. Galera, ó, olha lá. Deixa eu abrir aqui. Caramba. Olhem lá, ó. Tem quantos bytes o arquivo? 228. Tá um empréstimo cadastrado lá, né? Então, ó, vou cadastrar mais um. Vou na conta de água de novo. 38. Data. Ó. Vou fechar. No momento que eu fechar, vocês vão ver que aqui vai pular para 256. 456, aliás. 456. Salvei um novo registro. Agora sim está funcionando, ó. Vamos ver. Meu empréstimo, minha conta de água. Beleza? Vou fazer um novo. Aí você tira a sua dúvida. Acho que é o André, né? Que tá perguntando. Não, Hércules. Tá, só um minutinho, ó. Vou pôr agora a internet de novo. 90. Fechei. Opa, fechei. Aumentou. Tá aí. Diga aí sua dúvida. É o seguinte, o senhor falou que com arquivo, então a gente, em tese, não precisaria preocupar com as listas, não é isso? Porque o próprio armazenamento vai ser feito no arquivo. Só que a gente viu aí que, em tempo que a gente está executando, essa informação ela está sendo armazenada no disco apenas quando a gente fecha. Isso aí por causa do sistema operacional, beleza. Nesse meio tempo que ela não está nem no HD, e ela, como que ela fica na memória sendo que a gente não está alocando ela? Ela tá, vamos lá. Ela fica ela fica na memória. Você fala, ela fica na memória. Começa, tipo assim, começa a registrar um novo arquivo aí, sem fechar, por exemplo, uma nova despesa. Uma nova despesa sem fechar. Não, tá, eu entendi. Ela fica numa memória de buffer. Ah, eu entendi sua dúvida. Tá, vou fazer aqui. Aqui, ó. É porque, quando eu falo assim, não tá na memória, porque a memória que eu me refiro aqui é a memória de posse do meu processo. Então, ó, quando eu executo um processo, o sistema destina uma parte da memória RAM para esse processo consumir, certo? Então, aqui, ó. Vou cadastrar 3 despesas seguidas aqui, ó. Aliás, eu vou até apagar porque a sua dúvida ela é interessante, é importante. Eu fechei o programa? Peraí.
Ó, 0 byte. Executei, já criou o programa, já criou o arquivo. Ó, vou cadastrar internet. 0 byte ainda. Vou cadastrar uma nova. Conta de água. Também. Ó, viu lá? Ó, descarregou. Descarregou. Eu não fechei ainda o programa. Descarregou uma. Descarregou só a internet. Vou cadastrar agora. O que falta? Mas no caso, se você listasse agora, ia listar as duas, não é isso? Não, mesmo que lá descarregou só tudo. Ia listar tudo. Eu sei que é a minha dúvida. Eu vou fazer depois. Ó, cadastrei outra. Ó, foi a segunda. Só que o que acontece? Para o meu programa, são duas coisas diferentes. Para o meu programa, se eu mandar listar, se eu listasse aqui, ia listar tudo, bonitinho. Porque para o meu programa, já foi feita a ordem de gravar em disco. Quando eu falo que está em buffer, não quer dizer que assim, é difícil explicar. De fato, não está no HD. Mas para o sistema como um todo, é como se já tivesse. Você está entendendo? Para o sistema como um todo, é como se já tivesse. Por que não descarrega na hora? Por causa daquilo que eu te falei. Porque o custo para o HD ficar arranhando o disco lá toda horinha. Imagina, toda horinha que eu abri o Word e mandar salvar. Tem gente que escreve uma palavra e manda salvar, né? O custo para ele ficar fazendo isso é muito alto. O sistema operacional praticamente ia ter que ficar só tomando conta do HD, ficar arranhando lá. E a gente sabe que o sistema operacional ele tem muitas preocupações. Então, tem uma hora que ele fala, opa, peraí, deixa eu cuidar do HD. Vou lá e gravo o que está pendente. Só que para os programas, igual no meu caso aqui, se eu mandasse imprimir, ele ia imprimir tudo, porque foi dada a ordem. Você entendeu? Era essa a sua dúvida? Isso, era assim, professor. É porque eu parei naquela dúvida seguinte. Qual que é mais interessante? Eu fazer aquele sistema de listas e armazenando na memória, mas isso aí ocuparia a memória, e depois eu jogava tudo no arquivo, eu faria a todo tempo dessa forma aí. Né? Eu vejo a questão da lista tem a desvantagem, igual você explicou, que é uma memória volátil. Vamos supor, se ela for interrompida, eu vou perder as informações, os dados, né? E tem a questão também de estar ocupando a memória RAM do dispositivo. Sim. Né? Por outro lado, surgiu essa dúvida justamente porque a gravação no HD não estava sendo em tempo real a nossa solicitação aí do programa. Agora foi esclarecido. Entendi. Ó, só para te dar uma luz, essa questão, eu vou armazenando uma estrutura de dados para depois jogar tudo em um arquivo, pode ser. Só que essa, assim, não é nem bom nem ruim, tanto faz, no final das contas. Mas eu te falo uma situação em que trabalhar com lista e arquivo, ela é fundamental. Que é, por exemplo, imagina que você tem um arquivo com cadastro, sei lá, de 10 mil clientes. Todos os seus clientes estão em um arquivo. Aí você quer fazer uma operação de busca. Eu vou dar um exemplo simples, busca. Como que você busca um registro dentro de 10 mil? É tentativa e erro. Em arquivo, não tem outra forma de buscar. Porque arquivo, não tem como você fazer ordenação em arquivo. Por que não tem como você fazer ordenação em arquivo? É a mesma coisa que eu falei do custo. Imagine se para cada registro que você for gravar, imagina o seguinte. Você tem 10 mil clientes nesse arquivo. E aí, por que não vale a pena manter ele ordenado? Porque você tem A, B, C, D, F. Aí você quer inserir o Bruno. Para você inserir o Bruno e deixar no arquivo ordenado, o que você teria que fazer? No disco. O que você teria que fazer no disco?
Você teria que pegar Carlos, Daniel, né? Você teria que ler, imagina, arranhar o disco da letra C até a letra Z, jogar isso para frente no disco, ou seja, é arranhar o disco para poder encaixar o Bruno. Ou seja, é impossível, é inviável, não existe arquivo, inserção em arquivo ordenado. Não existe, porque não vale a pena. Então, o que você faz? O que todo mundo faz? Você lê do arquivo e joga em uma estrutura de dados. Aí sim, você usa lista encadeada, você usa árvore binária, você usa tabela hash. Por quê? Você puxa do seu arquivo os 10.000 registros e constrói a sua estrutura de dados, lista, árvore, hash, para poder fazer a busca eficiente. Está entendendo? Então é assim que funciona os sistemas mais eficientes. É você pegar do arquivo e construir a sua outra estrutura em memória do que isso que você falou, que não tem benefício nenhum, que é construir em memória para depois jogar no arquivo. Esse aí não tem tanto benefício, mas o contrário é muito realizado, é muito feio. Beleza? Mas aqui a gente fugiu um pouco do assunto, mas é bom, porque é isso aí que a gente vai entendendo para que usa essas coisas. Vamos fazer o fread agora. Vamos listar todos aqui, ó. Aqui está o exemplo, tá? Não tem tudo no slide, tudo que eu estou falando. Como que a gente faz a leitura? A leitura, se tem o fwrite, a gente tem também o fread. Fread é o cara que faz a leitura. Já está acabando a aula, tá? Então, ó. Fread. A gente vai fazer aqui no get despesas. O que eu tenho que mandar para o get despesas? O arquivo? O arquivo onde estão os dados. Beleza. O que eu preciso? Eu preciso de uma variável para poder receber esses dados na memória RAM provenientes do HD. Então, ó. Eu vou ler do HD e vou jogar nessa estrutura aqui que está na memória RAM. Vou chamar de A. Vou chamar aqui de A. Beleza. Aí eu pergunto para vocês. Não, vou perguntar não. Vou mostrar aqui, ó. fread. Peço para ler do arquivo. A mesma ordem dos parâmetros. Eu vou jogar os dados em A. Mando o endereço da variável que vai receber. Depois, mando o tamanho de bytes que eu vou ler do arquivo. Qual que é o tamanho de bytes? É o tamanho de uma despesa. Eu vou ler uma vez essa quantidade. Eu vou ler de onde? Eu vou ler daqui. Então, ó, leia desse arquivo uma porção dessa quantidade de bytes. Né? Leia uma porção dessa quantidade de bytes e coloca tudo nessa posição de memória. Tá aí, ó. É bem explicadinho. Preenchi, agora eu imprimo. Printf, descrição. Só vou pôr descrição e valor, tá? Só para simplificar. Ponto 2f /n. Aonde que está essas informações? A.descrição, A.valor. Como eu quero imprimir todas, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto fread, porque o fread, ele também retorna. Fread retorna a mesma coisa aqui, ó. Se eu pedir para ler 1, fread tem que retornar 1. Então, se fread retornar 0, é porque não conseguiu ler mais. Então, acabou o arquivo, não lê mais. E aí, imprime todas. 3 linhas. Vamos ver, ó. Get despesas. O que é que ele está reclamando? É que você me enviou o arquivo lá embaixo. Ah, sim, é. Parâmetro. Boa. Então, vamos lá.
eu já tenho despesa cadastrada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho já, se não me engano, 3 despesas cadastradas. Então, se eu mandar imprimir de cara, ele tem que imprimir as 3. Esse computador meu tá lerdo. Eita. Ô, Adriano. Oi. Lá no Get Despesas. Embaixo lá. Sim. Despesa, o Ali. Ele não tinha que receber o arquivo? Tipo, fazer uma cópia do arquivo nele ou não? Não, aqui ó, eu tô fazendo isso aqui ó.